Fala, meus queridos, graça e paz, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu estou passando aqui para bater um papo e trazer a reflexão sobre a vida de cada um de vocês nesse domingo abençoado. Hoje vai ser um vídeo bem simples, bem básico, assim como os outros. Mas hoje eu não estou querendo usar o meu pedestal, vai ser algo assim bem genérico mesmo na questão da gravação. Estava analisando um pouco aqui comigo algumas coisas que nós passa na nossa vida e às vezes nós se pega perguntando para Deus algumas coisas, né? E Deus me trouxe à memória uma reflexão sobre o cego de Jericó que eu queria compartilhar no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 51, diz assim, ó: E Jesus falando disse-lhes: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Eu me peguei pensando um pouco sobre este texto, sobre este versículo, né, que todo mundo já conhece, sobre a história do cego de Jericó, todo mundo já sabe, e tem algumas revelações que ali vale a pena nós para analisar e fazer uma reflexão, entendendo também que primeiro essa palavra vem ao meu coração, vem tratar comigo para depois eu poder compartilhar com cada um de vocês. Nós olha a história do cego de Jericó, fica até um negócio meio sem pé e sem cabeça quando nós começamos a analisar. O cara é cego, Jesus pega e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? É óbvio que ele ia falar: quero que veja. Só que aí vale a pena nós parar para fazer algumas análises, que é muito interessante, bem rápida, que pode mudar totalmente o nosso modo de ver a vida, o nosso modo de orar, o nosso modo de pedir. Quando Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? A primeira coisa que ali eu consigo enxergar pelos olhos espirituais e de aplicação para os nossos dias de hoje é que Jesus estava querendo que aquele cego confessasse a dependência em Deus e naquele momento e reconhecesse que ele precisava de uma cura, mas só quem poderia dar era o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Se fosse outro cego, ia falar: o senhor acha que eu queria pedir o quê? Qual é a minha maior deficiência nos dias de hoje? Talvez ele poderia falar assim. Mas o que Jesus queria? Queria que ele confessasse com a própria boca, que demonstra a dependência. Um exemplo que eu vou te dar. Você acha que Jesus não sabe o que eu e você precisa? Sabe! Mas ele precisa que eu e você busque a ele, confesse o que nós necessitamos, a nossa dependência nele. Quando você se coloca de joelho ou você está em momento de oração, você coloca isso no teu coração. Você não está sendo melhor do que ninguém. Primeiro, você tem que orar porque você é cristão e tem que ter uma vida devocional de oração em Deus. Segundo, quando você ora, mostra a total dependência em Deus. E outra, quando vai orar, vai pedir, vai falar para o nosso Jesus as nossas necessidades perante Ele, nós temos que ser humilde em abrir o jogo, em ser sincero. Jesus sabia que aquele homem queria ver? Sabia, óbvio. É nítido, só que Jesus precisava do quê? Que ele confessasse: eu quero ver Jesus. Eu quero ver. Isso também me traz uma reflexão que Deus precisa da nossa participação nos milagres, na nossa vida. Deus precisa que eu e você abra a boca, vai lá e confesse a Ele. Vai lá e corra atrás e fala: Jesus, eu preciso disso aqui. Jesus, ele sabe o que nós necessitamos. Por mais que no final de tudo, ele vai falar, vai fazer o que ele quer. Mas ele quer ouvir da nossa boca. O que mais eu e você necessita nos dias de hoje? Vai até Jesus e fala: Jesus, eu preciso disso. Porque isso demonstra no mundo espiritual a total dependência que nós temos em Jesus. E outra, você indo até ele e falando o que precisa, isso mostra e reconhece o poder que ele tem para dar o que ele quer ou às vezes o que nós pedimos. Isso demonstra, tipo, você não está indo, é a mesma coisa de você
está indo na polícia pedir ajuda para algo que só a polícia resolve? É a mesma coisa, mas é de uma forma mais espiritual e mais poderosa. Jesus, eu estou vindo aqui reconhecendo que só o Senhor pode fazer isso. A minha total dependência em Ti. Eu reconheço que só o Senhor pode resolver isso. Eu reconheço que só o Senhor tem o poder para fazer isso. Então, quando ele fala para esse cego de Jericó, para o cego de Jericó, o que queres que eu te faça? Simplesmente no mundo espiritual ele estava reconhecendo a autoridade, a soberania, o poder do nosso Jesus Cristo, reconhecendo que era Ele que veio para fazer os milagres, é Ele que tem que ser adorado, glorificado, e nós somos dependentes dele. Então vale a pena eu e você parar para analisar dessa forma, porque a palavra de Deus ela tem vários níveis de revelações. Então eu estava analisando isso comigo e entender que só Ele pode resolver muitas das situações em nossas vidas. Qual era o papel do cego? Era clamar. Mas quem poderia abrir os olhos do cego era só Jesus. Então, olhando por um outro lado, quando eu e você chega a ter Jesus e ele precisa que eu e você fale o que nós quer, por mais que ele faça do jeito dele, isso dá um reconhecimento e é tão poderoso no mundo espiritual que demonstra a nossa dependência nele. Por mais que ele saiba o que nós queremos. Jesus, nós estamos aqui porque nós não podemos fazer nada sem o Senhor permitir. E nós não podemos fazer nada sem colocar diante de Ti, por mais que o Senhor conheça. Mas nós estamos aqui para comunicar a Ti a nossa total dependência em Ti. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa reflexão. Não se esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal e Deus abençoe.